Boa tarde, meu povo. Que Deus abençoe você nessa tarde. Que Deus traga sobre você a benção do Pai Abraão, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que tem o poder, que tem a autoridade de governar, de se manifestar e de decidir a nossa vida, a nossa história. Deus, ele tem o poder de decidir a nossa história. Muitas vezes nós não sabemos nem como começar, né? Mas a gente chega aos pés de Jesus e a gente fornece a Deus a nossa situação. A gente começa a falar com Deus detalhadamente, porque a gente, quando vai orar, a gente tem que dar detalhes do que está acontecendo na nossa vida, né? Não é só a gente chegar e pedir, a gente tem que chegar primeiro e se detalhar. Começar a fazer detalhamento do que está vendo, do que você está vivendo, do que você está passando, do que você está enfrentando naquele momento, entendeu? Aí o que vai acontecer? Você vai ali, você se chega, como diz a palavra do Senhor, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Então, quando a gente se chega para Deus, a tendência é ele se chegar. Quanto mais você se chega, ele vai se chegar para você. Ele é quem vai dar, é ele quem dá o veredito final. Não adianta nós, que nem eu falei da outra vez, não adianta a gente tirar conclusões precipitadas em cima de um problema que a gente está enfrentando, que apareceu na nossa vida. Muitas vezes a gente acha que não tem saída, a gente diz que não tem jeito. É quando você acaba olhando para o tamanho do problema e você acaba tomando decisões segundo a sua vista, né? Segundo a sua vida. Então, se você vê que aquele caminho é muito longo para você, que aquele problema é muito grande e que ele é sufocante na sua vida, se você começar a panicar, a ter medo, você cair na cilada do adversário do medo, você não consegue sair tão facilmente e você não consegue encontrar a porta de saída. Então, quando a gente está enfrentando, porque, irmãos, a minha mente, ela não para. Eu tô no trabalho e minha mente tá funcionando com as coisas de Deus. Eu fico falando detalhadamente as coisas com Deus. E ali me veio uma palavra, né? Uma palavra medo. A palavra medo, na minha interpretação, é a gente ir pro inferno. Em vida. A gente vai pro inferno, no tormento. Quando você tem medo de alguma coisa, né? Que você está enfrentando um problema na sua vida que traz um medo, que você panica, que você fica surtando, então esse medo leva você diretamente, para o inferno. Porque o inferno é lugar de tormento, gente. É lugar de tormento, lá ninguém tem paz. Eu nunca fui lá não e nem quero ir. E tenho certeza que quem vai quer sair de lá e não pode. Porque é um lugar de tormento, um lugar de perturbação, é um lugar de inquietação, é um lugar de destruição, é um lugar de peloria, é um lugar onde as pessoas que estão aqui na terra, né, que vive nesse medo, A pessoa que vive no medo, ela nunca acredita que tem uma saída para ela não acredita que existe uma porta de saída para ela. Ela tá sempre ali na dor, no sofrimento, alimentando aquele sofrimento, alimentando aquele medo, alimentando aquela distração. Então, eu conheço uma pessoa que ela teve uma depressão uns anos atrás e ela foi liberta daquilo, mas depois ela se tornou a colocar naquilo ali, naquela coisa ali. Ela se tornou a voltar de novo, a se alimentar do medo. Ela se alimentar do medo, de ver vulto, de ver pessoas, de não ter confiança de estar dentro de casa sozinha, de precisar da companhia de alguém. Por quê? Porque ela se permitiu a voltar
a viver em cima do medo. E o medo para mim é ir pro inferno e não poder sair de lá. Se você entrar nesse jogo, irmão, nem Deus tira você se você não quiser. Deus só faz as coisas, irmão, quando a gente dá permissão. Quando a gente dá autorização para Deus fazer. É a mesma coisa de você dar autorização para o diabo agir na sua vida. Porque o diabo só age na nossa vida quando nós dá permissão. Através de quê? Da boca, língua. A gente muitas vezes fala tanta coisa. E palavras têm peso. Palavras têm peso. Entendeu? Então, muitas vezes a gente se permite. Tá no céu e tá no inferno. Somos nós que nos permitimos. Somos nós que abrimos essa porta para o inimigo entrar, estragar, trazer destruição na sua vida. Porque a palavra do Senhor fala em Juízes, capítulo 6, que quando o povo de Israel voltou a pecar, né? Em Juízes, voltou a pecar contra o Senhor como antes, e de novo o Senhor permitiu que eles fossem dominados pelo inimigo. Então, muitas vezes a gente se permite deixar ser dominado pelo inimigo, pela adversidade. Entendeu? Então, a palavra de Deus diz que dessa vez o domínio foi dado ao povo de Mídia. Durante 7 anos, aquele povo viveu diante de uma escravidão, diante de uma ameaça, diante de um povo bárbaro, né? Que os medianitas, foram tão cruéis que os israelitas tiveram de abrir covas, caverna e construir fortificações nas montanhas. Isso porque depois de cada semeadura feita pelos israelitas, subia bando de medianitas, amalequitas e outros povos vizinhos e acampava nos territórios de Israel, destruía os produtos da terra até perto de Gaza. Então, quer dizer, o povo pecou contra Deus e Deus permitiu os medianitas e os amalequitas virem atacar e virem roubar eles. Porque eles desobedeceram e deixaram de servir a Deus e foram servir a outros deuses. Se rebelaram contra a palavra de Deus. Então, muitas vezes, somos nós que permitimos entrar muitas coisas na nossa vida. Porque nós, muitas vezes, fazemos escolhas erradas, vivamos com companhias erradas, falamos abertamente problemas para pessoas que não devem ouvir, não devem saber da sua vida particular. A nossa vida pertence a Deus. Seja qual for o problema que estejamos enfrentando ou que viemos, por exemplo, a passar, devemos trancar a nossa boca e falar detalhadamente somente com Deus, né? Abrir o jogo para Deus, entre 4 paredes, confessar a Deus e contar a Deus o que está se passando com você ou com alguém que faça parte do membro familiar, né? Pode ser um braço, pode ser uma perna, pode ser um nariz, pode ser uma orelha, membro da família que eu digo. Porque tem cada membro da família que tem uma importância na sua vida. Então, quando eles aqui estão clamando Israel por socorro ao Senhor, por causa dos medianitas, ele respondeu por meio do profeta e disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, fui eu quem tirei vocês da escravidão do Egito. Fui eu que os livrei das mãos dos egípcios. E todo o povo que os oprimia, eu expulsei todos esse povo e dei a vocês a terra deles. Então eu disse, eu sou o Senhor seu Deus, não sirva a outros deuses dos amorreus que ao redor de vocês, mas vocês não deram ouvido, tá vendo? Deixaram de servir a Deus para servir a Deus estranho, Deus dos amorreus. Aí Deus permitiu eles caírem nas mãos dos medianitas e dos amalequitas. Aí eles oram se arrependendo, falam com Deus, né?
E o que aconteceu? Deus vai, manda o anjo vir falar com Gideão. Deus levantou né? Para livrar esse povo das mãos dos medianitas e dos amalequitas. E o que aconteceu? Deus disse para Gideão, disse o Senhor: Gideão, você está com muita gente demais, para que eu entregue os medianitas nas suas mãos. Não posso deixar tanto homem lutar contra os medianitas, para o povo de Israel não se orgulhar adiante de mim, dizendo que obteve vitória sozinho. Tá vendo? Muitas vezes tem muita coisa na nossa vida que a gente tem que descarregar, gente. Temos que despojar. Tem muita coisa, muitas vezes, por exemplo, você tem um armário na sua casa onde você guarda louça, guarda prato, guarda panela velha, panela amassada, furada. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que esvaziar, né? Você não joga fora. Então, tem muita coisa dentro de nós que nos prende, que nos aprisiona, né? Que a gente tem que se libertar disso. Temos que não ter dó de tirar da nossa vida coisas que tá nos trazendo peso, que tá nos trazendo amarração. Tem coisa na nossa vida que, em vez de deixar a gente andar para frente, a gente anda para trás. A gente parece que tá puxando uma carroça. A gente parece que tá puxando aquelas coisas que os boi carregavam para arar a terra. Tanto peso que você acorda de manhã, você não tem coragem. Você não tem coragem de se levantar, você não tem coragem de reiniciar, você não tem coragem de começar a fazer uma nova etapa na sua vida. Então, disse o Senhor Gideão: você está com muita gente, demais, para que eu entregue os medianitas nas suas mãos. Então, Deus não precisa de muito. Deus não precisa de muita gente. Nós não precisamos de muita gente perto da gente para a gente ter vitória, não, gente. A gente só precisa de um conosco, que é o Espírito Santo. E é ele quem dá as coordenações, é ele quem diz, é ele quem mostra, é ele quem revela, ele diz com quem você vai, com quem você fica, com quem você deve orar, com quem você deve iniciar um propósito. É o Espírito Santo de Deus que coloca no coração e na mente de cada pessoa que você deve ali, né, se aconselhar. Quando Moisés estava sobrecarregado porque era muita gente para contar seus problemas, para desabafar, para fazer queixa, isso e tal. Moisés já não tinha tempo para nada, nem para família, nem para nada. Entrava. Então Deus falou o quê? Deus disse: você vai separar alguns homens. Você vai separar alguns homens. E Deus revelou para Moisés quais seriam as pessoas que seriam seus auxiliares. Então Deus, ele revela tudo, irmãos. Até mesmo que você, com quem você deve conversar, com quem você deve confessar, com quem você deve falar, com quem você deve confiar. Porque hoje em dia tá difícil. Hoje em dia tá difícil você confiar em alguém e abrir a boca para falar do seu problema. Se você falar do seu problema para a pessoa errada, você pode ter certeza que o tribunal, o jornal Tribuna sabe de tudo. Vai saber de tudo e vai divulgar tudo da sua vida, viu? E muitas vezes você confiar em amiga, se ela tiver uma raiva sua, minha amiga, pode ter certeza que seu nome vai pro Correio Brasiliense, tá? Porque basta só uma raivinha pra ela rasgar e ela botar tudo, todos podres, ela abre a boca e ela fala logo pro Correio Brasiliense, que vai correr os 4 cantos, todo mundo vai ficar sabendo. Então, nós temos que saber com quem falar. Nós temos com quem saber falar e como falar. E como entrar no tribunal de Deus, no altar de Deus e saber relatar direitinho. Chegue-se a mim, fale para mim, conte para mim, que eu vou julgar sua causa, eu vou mostrar como você deve falar, fazer. Está escrito lá em Isaías, né? Então, Deus, ele quer que a gente esteja contando com ele. Conte com Deus. Deus ama isso. Deus ama, adora isso. Quando a gente conta exclusivamente com ele. Para contar nossos problemas. Para contar nossa situação. Para contar o que estamos vivenciando. Ok? Eu digo por experiência própria, tá? Porque eu já vivi várias situações que
Se não fosse a mão de Deus, eu não estaria aqui. Se não fosse o Salmo 46 lido em alta voz na porta de casa, eu não estaria aqui. Mas eu fiz de Deus a minha confiança, o meu refúgio, o meu baluarte, né? A minha torre forte, em quem eu me amparei, em quem eu achei, busquei, encontrei socorro, né? Então, o Senhor disse a Gideão, você está com muita gente. Muitas vezes a gente está com tanta gente, com tanto problema, que a gente quer se descarregar dos problemas, e a gente não importa, não sabe a quem, não importa quem vai falar. E fala, e fala, e fala, e fala, e fala. Irmão, você já viu que tem pessoas que têm a tendência de ser depressiva, que ela vai falar com você, você não fala, só ela que fala. Só ela é que descarrega, até a bateria descarregar. E você não pode nem abrir a boca, você não tem tempo nem para abrir a boca. Então nós precisamos buscar em Deus a direção certa, o caminho certo, a luz certa, o momento certo, a hora certa da gente poder cercar e vencer os medianitas e os amalequitas que tá nos roubando, que tá nos cercando, que tá nos afligindo. Que pense numa raça miserável, é o tal dos medianitas. Pense nos medianitas e nos malaquitas e nos filhos de Amós. Quantos filhos de Amós estão por aí te cercando, te desfalcando, te ameaçando, te chantageando com chantagens emocional? Uma vez uma malaquita, uma moabita, filha do cão, ela me afrontou. Ela me fez um gesto com a mão, o dedo lá, e eu vou te contar, viu? Eu desci na olaria de Deus, e falei com Deus. Falei, Deus, eu não posso botar minha mão. Porque o Senhor sabe, se eu botar a mão, ela vai ficar com o pescoço duro. Mas eu não quero só o pescoço dela duro. Eu quero ver o Senhor botar a sua mão. E o Senhor mostrar que eu tenho um dono. Que o Senhor manda em mim, que eu sou propriedade exclusiva tua. Se eu sou a menina dos teus olhos, e se tu tem algo na minha vida, plano na minha vida, vá fazer aquilo que eu estou querendo fazer, mas que eu não posso fazer. Não posso. Tu me conhece, tu sabe o sangue que corre nas minhas veias. Então eu vou ficar aqui, nesse quarto aqui, orando, porque eu estou precisando realmente do Senhor mostrar. Chegou a hora do Senhor medir força com meus inimigos. Eu não posso medir força com eles. Eu não posso medir força. É porque, muitas vezes, se a gente for mexer com os inimigos com o braço forte, você derruba um, mas vem 10 a seu encontro. Então, Deus, eu não posso mexer naquele ninho de abelha, porque eu posso vencer um e os outros. Como é que eu venço? E ali falando com Deus, dialogando com Deus, apresentando a Deus. E eu li o Salmo 37, e eu voltava para o Salmo 18, e eu voltava para o Salmo 46, e eu li o Salmo 23, e eu li o Pai Nosso. E ali foi um momento de oração, de busca, de guerra, de clamor naquela noite. Botei um papel na porta do quarto e disse, não estou para ninguém, não me incomode. Não me chame, que eu estou num particular com Deus. Viu? E eu entrei nesse particular com Deus, com a porta trancada. E ali eu fui fazer meu relatório. Fiz o relatório durante o dia, durante a noite. No outro dia foi que eu saí. Mas tem uma coisa. Quando eu saí, Deus já tinha respondido lá fora. Ninguém brinca com Deus, ninguém brinca com alguém que tem uma boa conversação com esse poderoso Deus. Ninguém brinca. Só brinca e só zomba de você, mulher de Deus ou homem de Deus, se você não conhecer a sua verdadeira identidade, se você não reconhecer quem verdadeiramente você é. Porque se você reconhecer quem verdadeiramente você é, irmãos, não importa a denominação que você esteja. Eu não estou aqui para falar de religião, nem de placa de igreja. Estou aqui para falar de um Deus
que viu que o povo tinha errado, que o povo tinha deixado de servir a ele para servir outros deuses, mas quando se levantaram para orar, para se humilhar, para se arrepender, Deus ele perdoou, e Deus veio, e Deus levantou um homem que foi ali preparar um exército, que pudesse ir ao encontro desses medianitas, e dos amalequitas e dos outros vizinhos, e Deus armou ali contra aquele exército contrário. Eles mesmos se destruíram. Gideão não precisou puxar a espada. Gideão somente preparou os levitas, a tocha, o cântaro. E ali Deus entrou naquele arraial, naquele acampamento, e Deus fez eles um contra os outros lutarem e se matarem. O resto que fugiu, Gideão foi atrás. Gente, esse é o Deus a quem eu aprendi a escutar a palavra dele, que ele é capaz de fazer isso. Ele entrou no arraial dos assírios, matou 185 mil homens, sem precisar Josafá, o rei Ezequias, puxar uma espada, porque Deus ele desce. Débora venceu um exército de Cícera. Débora venceu o exército de Cícera, uma mulher guerreira, sábia, inteligente, foi usada por Deus para ir com Baraque vencer os inimigos. Então, por que eu vou temer? Por que eu vou duvidar que esse Deus é capaz de entrar onde quer que seja, quebrar qualquer muralha, despedaçar qualquer cadeia, despedaçar qualquer algema, tirar e colocar as autoridades que estão ali governando, que não são bem, que não estão fazendo direito? Deus tira e bota quem vai fazer direito. Deus vai lá no coração desse juiz, Deus vai lá no coração dessa justiça aí, Palácio da Justiça, seja qual for o órgão, Deus entra na sua frente e Deus desembaraça. Deus confunde os inimigos de uma tal maneira que eles ficam confundidos e derrotados para sempre. Porque quando Deus derrota um exército, meu amigo, não tem exército que se levante mais. Se Deus derrubar o general do exército, o exército acabou. O exército acaba. Primeiro, tem que desarmar o comandante da terra, não é do céu não, porque do céu ninguém desarma. Então, primeiramente, Deus desarma o comandante daquele exército da terra, e depois ele chega nos outros. Ok? Deus vai dar vitória para você. Eu tenho certeza, eu sinto o gosto da vitória, eu sinto que portas estão sendo abertas, eu vejo correntes sendo quebradas nessa tarde, correntes estão sendo quebradas, prisões vão ser abertas, pessoas que estão lá vão sair da prisão, vai ser inocentado grandes coisas, Deus irá fazer, Deus está partindo exatamente nessa tarde, os portões de gado serão arrancados, quebrados, destruídos, os medianitas não vai mais tocar nem mexer nada seu, tá? Tudo que é seu, que é meu, que é seu, que é nosso, será devolvido com juros e correção monetária. Receba sua vitória. A bandeira de Jeová Jireh está sendo levantada nessa tarde. Deus está cessando toda a guerra. Deus está cessando toda a luta, toda a dor, toda a tristeza, toda a doença, todo espírito de morte, de suicídio. Deus está cessando nessa tarde conflito dentro de casa. Essa irmã que está com conflito muito grande na alma, uma pessoa que está com conflito muito grande dentro de casa, Deus está aprisionando esse principado, potestade de denominador. Você vai ver a paz reinar dentro da sua casa. As coisas irão mudar. Deus vai mexer e vai tirar Deus mostra um balaio e dentro desse balaio tem uma cobra, uma serpente. Essa serpente tem sido alimentada com coisa ruim para perturbar a cabeça dessa pessoa. Mas a partir de hoje eu te digo uma coisa, essa pessoa não vai ser mais atormentada nem perturbada, ela vai voltar ao senso normal. Você não precisa estar aí louca, desesperada não, porque Deus não perdeu o controle de nada. Deus ainda manda e Deus ainda é o centro das atenções, é Deus. É Deus que está no centro do universo, é Deus que se encontra. Sentado no trono, os pés é onde ele coloca os tratos dos seus pés. Acredite e veja que um grande milagre chegará para você. A pescaria não vai falhar. Essa vai ser abundante. A grandeza de Rei Manaia vai tocar em você.
vai levantar você da sepultura. Deus vai tirar, porque Deus é dono da vida, viu? Não acredita em conversas furadas, não. Acredita no que Deus está falando para você. Pode 10 mil falar para você não fazer. Faça o que Deus está mandando você fazer, porque vai dar certo, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe. Que assim Deus nos conceda essa vitória. Se amanhã eu tiver um tempinho, eu venho aqui gravar o vídeo. Um abraço, ore por mim. Glória a Deus, amém.